Boa noite, gente. Meu nome é Cíntia Soave. Eu faço cerveja caseira e também sou química. Eu faço parte da Mulheres Cervejeiras desde o ano passado, há um pouquinho menos de um ano. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de fabricação da cerveja IPA. O que difere a fabricação da cerveja IPA de outras cervejas é fundamentalmente a questão da adição de lúpulo, ou seja, nós utilizamos uma grande quantidade de lúpulos em vários e diferentes momentos. Existem algumas técnicas de lupulagem que são características e que são notadamente utilizadas para as IPAs, tá? Eu vou falar sobre 7 tipos que existem, alguns são mais antigos, outros são mais modernos, tá? A lupulagem da cerveja para IPA, ela é basicamente dividida em 3 momentos. Nós temos um momento em que nós adicionamos lúpulos para proporcionar amargor para a cerveja. Nós temos um outro momento, o segundo momento, que é para adicionar lúpulos que propiciem sabor. E no terceiro e último momento, a gente vai proporcionar o aroma para a cerveja IPA. Esse, classicamente, é o básico que se faz. E é a primeira das técnicas de lupulagem. Quando você quer proporcionar um amargor para a cerveja, então você tem que adicionar o lúpulo já desde o início do processo, tá? Para quê? Para que ele tenha todo um tempo de isomerização dos alfa-ácidos que estão contidos nos lúpulos. Normalmente, as técnicas dizem que nós temos que utilizar em torno de 60 minutos antes do início da fervura. A partir do início da fervura. E depois, normalmente num segundo momento, você pode, a 20 minutos do final, você adiciona lúpulos que eles vão te proporcionar sabor para sua cerveja, o sabor que a gente escolheu. E no último momento, nos 5 minutos finais ou nos 0 minutos finais, quando a gente desliga, o lúpulo que você colocar, ele vai te proporcionar aroma para a cerveja. Ou seja, você não vai ter isomerização, você não vai proporcionar, esses lúpulos eles não vão proporcionar amargor nem sabor, eles vão proporcionar um aroma para nossa cerveja. Essa é a técnica clássica que se utiliza. Uma segunda técnica utilizada para a lupulagem de IPA é o que a gente chama de single hop. Ou seja, nós vamos utilizar um único tipo de lúpulo que nós vamos escolher, utilizando nesses 3 momentos. Ou seja, o mesmo lúpulo vai te proporcionar amargor, sabor e aroma. Isso é a técnica do single hop. Ou seja, ela te proporciona ter a plenitude de tudo que aquele lúpulo pode te oferecer, tá? E ele também possibilita algumas variações e você pode dividir isso no mosto nesses diversos momentos. E é uma oportunidade da gente treinar o nosso cérebro para tudo que aquele lúpulo pode nos oferecer. Uma técnica que o americano da Dogfish Red desenvolveu, ele chama, que é a terceira técnica, ele chama de lupulagem contínua. Ou seja, esses 3 momentos do amargor, do sabor e do aroma, eles não são adicionados num único momento. Por exemplo, a 60 minutos eu coloco todo o lúpulo que eu vou querer utilizar de amargor. Depois eu vou utilizar nos 20 minutos todo o lúpulo que eu vou usar para o sabor. E no outro, o aroma. Não, nessa técnica eu vou pegar, por exemplo, se de 60 a 35 minutos o meu lúpulo vai me proporcionar amargor, eu não vou jogar ele todo ao mesmo tempo nos 60 minutos para pegar todo o amargor dele naquele momento. Na verdade, por exemplo, dos 60 aos 30, 35, eu vou colocando aos poucos. Então, por exemplo, se eu adicionaria 30 gramas, eu vou colocar 5 a 60, mais 5 gramas a 55, mais 5 a 50, ou seja, eu vou fracionando, eu vou colocando continuamente em diversos momentos nesse período para proporcionar o meu amargor, continuamente. A mesma coisa se eu for utilizar para o sabor. Então, em vez de eu utilizar a 20 minutos todo o lúpulo que eu utilizaria para o sabor, não. Eu vou colocar a 20, a 15, a 10, ou seja, eu vou fracionando o meu lúpulo de sabor. A quarta técnica que os mestres cervejeiros utilizam para cervejas IPA é o first worst hopping.
Ou seja, em vez de eu adicionar o meu lúpulo nos 60 minutos, quando começa o meu processo de fervura, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, eu coloquei o meu malte, eu liguei a panela, eu vou começar o processo, aí eu já adiciono os meus lúpulos, aqueles que eu escolher, tá? Eles dizem que essa técnica de lupulagem, ela te proporciona um acréscimo de aproximadamente 10% a mais de aroma, de amargor, do que você teria se você colocasse no começo da fervura. Ou seja, existe uma economia de matéria-prima, existe uma economia realmente de matéria que vai te proporcionar também um incremento de amargor. Nossa quinta técnica, que também é dos americanos, é o que a gente chama de Extreme Late Hopping. Ou seja, você faz toda a adição do lúpulo no final da fervura. Em vez de eu colocar lá no começo nos 60 minutos, depois a 20, depois a 0, não. Eu vou eliminar aquela primeira parte dos 60 minutos e vou direto para a etapa em torno de 20 minutos, tá? E daí depois a de 0 no final também. E o que eles fazem, e o que essa técnica nos proporciona? Ela nos proporciona o que eles chamam de explosão de lúpulo. Ou seja, você vai ter menos amargor, mas você vai ter muito mais sabor e muito mais aroma. Você vai proporcionar muito mais frescor. Você vai priorizar o aroma daquela variedade de lúpulo que você escolheu para sua cerveja, né? E só que como a gente vai ter menos tempo de isomerização dos alfácidos, por quê? Porque ele vai ficar menos tempo no processo de fervura, a gente vai perder um pouco dessa questão do amargor. Então, nessa técnica é muito dado que a gente adicione daí uma quantidade maior. Por quê? Porque você vai ter menos tempo para isomerizar os alfácidos e, consequentemente, eu vou ter que colocar mais lúpulo para poder dar o amargor que eu gostaria. Mas eu vou ganhar no aroma. Então, o objetivo dessa técnica não é tanto o amargor, mas é sim proporcionar uma explosão de aromas para nossa cerveja. Tá? E lógico, daí por causa disso você tem que refazer os cálculos que são utilizados do quanto você vai usar. A nossa sexta técnica, e que é uma das queridinhas modernamente das grandes cervejarias, é o dry hopping, né? Todo mundo já ouviu falar no dry hopping. É uma técnica onde a gente vai adicionar o lúpulo lá direto no final do nosso processo, ou seja, não é na parte quente, né? Nós vamos colocar, lógico, vai ter esses lúpulos do começo, né? Dos 60, dos 20, do 0, mas nós vamos adicionar lúpulo lá no final do processo, ou lá na fermentação, ou lá na maturação. Mas, normalmente, é utilizado na maturação. Por quê? Porque os mestres cervejeiros experientes, eles dizem que se a gente coloca lúpulo no balde fermentador, ele pode influenciar com as nossas leveduras. Isso é o que eles dizem, né? Essa técnica do dry hopping, ela pode ser colocada ou um pouquinho mais no começo, né, quando a nossa temperatura está em 18, 20. Tem alguns mestres cervejeiros que já colocam numa temperatura menor, ou seja, na maturação, a 10, a 5, a 0, né? Aí, o que diferencia é o objetivo com o qual você quer para sua cerveja, tá? Vai depender do lúpulo que você utiliza, vai depender do perfil da cerveja que você traçou. Alguns mestres cervejeiros ou algumas pessoas que fazem cerveja, elas se preocupam nos perigos que essa técnica poderia ter em questão de contaminar a nossa cerveja. Por quê? Porque como o lúpulo não teria passado na fase de fervura, o que acontece? Você não eliminaria micro-organismos através do aquecimento, tá? Mas todo mundo talvez tenha ouvido falar que o lúpulo, ele é bacteriostático, ou seja, ele tem a capacidade de preservar a nossa cerveja. Então, mesmo assim, a probabilidade de você contaminar a sua cerveja colocando ou na etapa de fermentação ou na etapa de maturação, ela possivelmente não vai ocorrer por causa do lúpulo.
tendo em vista essa característica bacteriostática que o lúpulo possui. E como é que você pode colocar o seu lúpulo ou na fermentação ou na maturação? Normalmente o pessoal utiliza o que a gente chama de hop bag, que ela é feita é um saquinho, né? Feito ou de voal ou de musseline. Se você usar um saquinho de voal ou de musseline, o que acontece? O lúpulo, ele boia, então ele não vai estar todo em contato com a nossa cerveja. Então é recomendado que a gente coloque algum pezinho ou alguma coisa que faça com que esse saquinho de voal, ele fique dentro do nosso balde de fermentação ou de maturação, para que haja uma maior área de contato e a gente possa extrair tudo aquilo que a gente está buscando. Essa técnica do dry hopping, ela tem por objetivo proporcionar um frescor de lúpulo para a nossa cerveja. Ela vai deixar a nossa cerveja mais intensa, mais fresca, tá? E que ela não é obtida de outra forma. Então, normalmente, o que você pode fazer? Você faz uma combinação com alguma daquelas outras técnicas que a gente citou, junto com o dry hopping. Por quê? Porque cada adição, cada uma dessas técnicas proporciona uma característica para nossa cerveja. E, normalmente, o que os cervejeiros fazem? Eles, para tentar se diferenciar, fazer alguma coisa inovadora, eles fazem uma combinação dessas técnicas. Dificilmente você utiliza uma única técnica, né? A não ser no single hopping. Nas outras, normalmente, você faz uma combinação para tentar ter uma complexidade na sua cerveja. Uma complexidade de frescor, de sabor, de aroma, de amargor, em diversos momentos. Você faz combinação de vários lúpulos, cada um dando uma característica num momento diferente para nossa cerveja. A sétima e última técnica, na verdade, ela é uma técnica muito moderna, ela é uma técnica muito recente, que foi desenvolvida nos Estados Unidos, que chama-se Randall. Essa técnica, na verdade, ela não é utilizada na etapa de produção da nossa cerveja. Ou seja, todas essas 6 técnicas, elas são etapas de produção da nossa cerveja. O Randall não. Ele é utilizado após toda essa etapa de produção, quando a nossa cerveja está prontinha, tá lá, digamos, na nossa tina, tá lá pronta para ela já ser conectada, para ela ser carbonatada. O que você faz? Eu não sei exatamente, é como se fosse um filtro, tá? Onde você tem várias florzinhas do lúpulo, eles são grandes assim, você conecta ele, a tua cerveja vai passar no meio de todas essas flores frescas, porque você utiliza flores frescas de lúpulo, e daí depois dali sai uma outra tubulação e ela vai ser carbonatada. Ou seja, nessa técnica, você vai fazer uma infusão do lúpulo fresco na tua cerveja no ato em que ela vai ser servida para as pessoas, né, para os clientes. Isso, ela é feita onde? Ela é feita no ponto aonde a cerveja vai ser vendida, no brew pub, no bar, enfim, no local e no momento que ela vai ser servida. Eu vi alguns relatos que disse que esse lúpulo fresco que fica nesse filtro, é um tipo de filtro adaptado, ele dura aproximadamente umas 2 horas, cerveja passando, você consegue extrair esse frescor. Aí depois de umas 2 horas, 3 horas que ele está passando continuamente, você teria que já trocar, porque você já teria extraído, porque na verdade isso é uma extração a frio, certo? E eles dizem que o americano que desenvolveu essa técnica, ele disse que isso é uma porrada de lúpulo. Essa é a frase que ele se refere a essa técnica, é uma porrada de lúpulo na cara de quem está tomando a cerveja, porque ele vai sair realmente um frescor, uma coisa muito instantânea, assim, muito fresca na nossa cerveja. Para a nossa próxima etapa, a nossa amiga Elaine vai dar continuidade. Olá, em primeiro lugar, quero parabenizar você, viu, Cíntia? Estávamos transmitindo agora ao vivo no Instagram e você estava com 87 telespectadores ali, e muitos parabéns, muitos elogios, parabéns pela aula. E é isso, né, gente? É empolgante esse tipo de experiência, porque esse é o propósito da confraria, né? Tocar conhecimento, para que as pessoas realmente vejam que nós não simplesmente bebemos, nós não simplesmente gostamos de nos alcoolizar, e sim nós procuramos aprender mais sobre isso. E isso é muito legal.
Então, realmente, eu estou muito empolgada aqui, realmente, por essa reação positiva. Espero que vocês que também estão assistindo agora, aí através do YouTube, também estejam gostando dessa experiência.